Casal de brasileiros comanda podcast para contar histórias e inspirar imigrantes. No Brasil, polícia prende 3 suspeitos de sequestrar juiz norte-americano que estava de férias no país. Extraditado, brasileiro suspeito de comandar organização criminosa chega aos Estados Unidos, onde será julgado. Tráfico de imigrantes. Mineiro é preso acusado de fazer parte de um grupo que trazia pessoas ilegalmente aqui para os Estados Unidos. E a gente fala de saúde mental de crianças e adolescentes. Um estudo mostrou que essa nova geração não tem capacidade de lidar com problemas sociais e emocionais. A gente tem sim uma geração que está muito perdida, uma geração que está depressiva, uma geração onde os índices de suicídio têm aumentado barbaramente, né? E também as questões aí de ansiedade. Boa noite. Olá, boa noite. Quem mora no exterior sabe que o que não falta são boas histórias para contar. Pois é, como imigrar não é fácil, a maioria dessas histórias é de muita luta e superação, o que acaba inspirando muitas pessoas, né? Exatamente. E pensando nisso, em espalhar essas mensagens dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, um casal que mora em New York decidiu fazer um projeto bem bacana que anda fazendo o maior sucesso. A Camila e o João são do Paraná, no sul do Brasil. O casal se mudou para os Estados Unidos há 7 anos e tudo corria bem na vida na América, até que veio a pandemia em 2020. Com o lockdown e os trabalhos suspensos, João começou a fazer delivery e conta que acabou mergulhando no mundo dos podcasts que serviam como uma distração enquanto dirigia. E aí, relacionando com todas as histórias que a gente teve contato ao longo dos 7 anos que a gente já mora aqui, né, pessoas do mundo inteiro, diferentes razões pelas quais elas se mudaram, diferentes razões pelas quais elas ficaram e conquistaram coisas, a gente pensou por que não colocar isso num formato de podcast e abrir um espaço para essas pessoas poderem contar essa história, né? A Camila conta que junto com a ideia do projeto veio a mudança da Flórida para New York, com a intenção de se conectar ainda mais com a comunidade brasileira aqui no país. Foi um começo, como todo começo difícil, tem sido ainda, que a gente ainda está no começo, mas tem sido rápido até, que o pessoal tem conhecido a gente, e eu acho interessante que nós temos um público legal do Brasil, muitos jovens, inclusive, né? Porque eu acho que mexe um pouco com o sonho dos jovens, né? De querer mudar de país, seguir o sonho deles. Mas também a gente tem muita gente que mora aqui e se identifica, ou não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro país que não no Brasil, né? Os brasileiros que se identificam muito com as pautas que a gente traz, o pessoal que a gente conversa por aqui. Então tem sido muito bacana. A ideia do projeto é dar voz aos brasileiros que vivem no exterior, como uma casinha para o imigrante, onde ele fica à vontade, conta sobre sua vida e sobre os desafios de viver aqui nos Estados Unidos. Em 4 meses de projeto, muitas pessoas já foram entrevistadas pelo casal, como a Lisa York, que ficou conhecida por ser a primeira e única mulher que trabalha fazendo manutenção e pintura de pontes para a Prefeitura de New York. E eu lembro quando eu passei no físico, quando eu desci, que eu estava chegando lá, eu subi, fiz o exame físico na ponte, desci. Quando eu cheguei, tinha uma porção de homem batendo palma lá, tipo assim. Todo o projeto é feito, pensado e executado pelo casal de brasileiros que quer passar muitas mensagens importantes para os ouvintes. A gente não quer só mostrar o lado bonito da coisa, né? É mostrar a realidade mesmo, justamente para quem está no Brasil, em outros lugares, pensando em vir para cá, para que saibam que também não existe só o lado bom da coisa. Como ele disse, tem os perrengues também, tem muito perrengue, mas que acho que a mensagem é que é possível, sabe? Assim, é até um pouco clichê, mas é aquela coisa mesmo de acreditar, batalhar muito, porque não é fácil, mas correr atrás mesmo dos seus sonhos, do que você deseja, do que você quer realizar na vida. Para a pessoa que está em casa e se inspirar com a história de uma pessoa que veio para cá do nada e prosperou de alguma forma, passou por dificuldades
e que para que essa pessoa que está em casa, que às vezes está pensando em começar um curso novo ou fazer qualquer coisa, se mover, cravar a sua bandeira em algum lugar ou em alguma coisa e conquistar, entendeu? Acho que é isso também uma das missões, inspirar, né? Inspirar o movimento. E mudando de assunto, no Paraguai, um brasileiro foi preso suspeito de chefiar uma organização criminosa que atuava na fronteira do Brasil com o Paraguai e também nos Estados Unidos. Pois é, as investigações apontaram que ele fornecia dinheiro e infraestrutura para o tráfico internacional de drogas. O brasileiro foi extraditado aqui para os Estados Unidos, onde vai ser julgado por esses crimes. O brasileiro Qassem Mohammad Hijazi foi preso no escritório dele em Cidade do Leste. Uma operação conjunta do Paraguai com um departamento de tráfico de drogas dos Estados Unidos desvendou o esquema e chegou até o brasileiro. Qassem usava 6 empresas de fachada de comércio e exportação na tríplice fronteira para fazer lavagem e transferência ilegal de dinheiro e fornecer, assim, estrutura para o tráfico internacional de drogas. Ele atendia criminosos nos Estados Unidos, na América do Sul, Europa, Oriente Médio e até na China, e tinha proteção de políticos, promotores e policiais do Paraguai. Por Twitter, o Departamento de Justiça americano agradeceu a prisão e a extradição do brasileiro. Se considerado culpado, Qassem Hijazi, de 49 anos, poderá responder a 2 acusações de lavagem de dinheiro nacional e internacional com pena de 20 anos cada uma e operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença com pena de 5 anos. Os advogados de Qassem Hijazi chamaram a prisão e a extradição de arbitrária e disseram que o brasileiro atua de forma legal há mais de 20 anos no Paraguai e que mora em Foz do Iguaçu, no Brasil. E ainda falando em crime, a Polícia Federal de Minas Gerais apreendeu aí um brasileiro acusado de fazer tráfico ilegal de imigrantes para os Estados Unidos. E claro, tem criptomoedas envolvidas aí nesse esquema. Olha, cada vez mais os brasileiros são presos usando criptomoedas. Esse mercado de moedas digitais ainda é novo e não possui uma fiscalização, uma transparência e é difícil de ser rastreado. A Carla Marinho tem todos os detalhes. As criptomoedas são muito usadas como pagamento do tráfico ilegal de imigrantes para os Estados Unidos, além de servir de lavagem de dinheiro no exterior. Ontem, um brasileiro que não teve o nome divulgado foi preso em Minas Gerais. Entre 2020 e 2021, junto com uma organização criminosa, ele colocou pelo menos 17 imigrantes ilegais dentro do território americano pela fronteira do México com os Estados Unidos. A Justiça brasileira determinou a apreensão dos bens do mineiro, junto com veículos, imóveis, dinheiro em espécie e criptomoedas. O uso criminoso do dinheiro digital já está na mira do governo americano. O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para levantar informações sobre os riscos e oportunidades desse dinheiro e uma forma de maior controle, supervisão para evitar o uso de criptomoedas em fraudes, golpes e comércios ilegais. De fato, toda semana aparece na mídia uma matéria sobre golpes, crimes e lavagem de dinheiro, de roubos até, utilizando criptomoedas. Então, em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar criptomoedas de Bitcoin, ok? Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada há mais de 10 anos atrás, justamente para combater esse tipo de golpe. Por quê? Ela é transparente e totalmente rastreável, ok? A segunda coisa é lembrar que o ser humano, desde que o mundo é mundo, tenta fazer práticas de crimes financeiros, ok? Então, isso não é exatamente uma coisa nova. Relatórios recentes já mostraram que a prática desse tipo de crime com dinheiro, papel e ouro é muito mais usada do que exatamente as criptomoedas. E hoje o México concordou em pagar $1,5 bilhão em uma iniciativa conjunta com os Estados Unidos para a fronteira dos dois países. A ideia é melhorar a segurança, investir em infraestrutura e reduzir o número de imigrantes ilegais. Pelo menos 2.000 milhas de fronteiras vão ser modernizadas. Bom, depois do intervalo tem reportagem sobre a saúde mental das crianças e adolescentes que, segundo um estudo, não estão tendo capacidade de lidar com problemas sociais e emocionais. E tem também o pedido de ajuda à comunidade brasileira. Uma família de Massachusetts está sem dinheiro para arcar com os custos funerais de um brasileirinho de 10 anos que morreu depois de sofrer um ataque cardíaco. A gente volta em instantes.
Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E já voltamos com um pedido especial de solidariedade à comunidade brasileira. Uma família de Massachusetts perdeu o filho de 10 anos de repente. Pois é, o menino sofreu um ataque cardíaco. Os órgãos dele acabaram aí sendo doados, mas a família precisa de ajuda com um enterro. Este é Emanuel Luiz Lima. Ele morreu no sábado à noite, chegou a ser levado aí para o hospital, mas não sobreviveu. A família criou uma página no site GoFundMe. Eles pedem ajuda dos brasileiros para conseguir arcar aí com os custos do enterro do menino. A família tinha se mudado para os Estados Unidos há 3 anos. O pai trabalhava na construção civil e a mãe fazendo limpeza. Eles descreveram Emanuel como uma criança feliz e saudável. A morte dele, claro, chocou os pais e também toda a comunidade e agora a família precisa de muita ajuda. E agora a gente fala sobre saúde mental dos jovens e adolescentes, porque segundo um novo estudo, essa saúde aí mental está piorando e muito, viu? Olha, e para tentar reverter essa situação, muitas escolas aqui do país já estão implementando projetos de meditação e atenção plena para ajudar essas crianças e adolescentes. Olha só. A pesquisa publicada na revista Evidence-Based Mental Health não é animadora. Segundo os pesquisadores, a crise de saúde mental das crianças e adolescentes é global. E o motivo é a falta de capacidade da nova geração em lidar com problemas sociais e emocionais. Os pesquisadores acompanharam e observaram mais de 28 mil crianças em 100 escolas. Os jovens tinham entre 11 e 14 anos. O estudo também acompanhou 650 professores, na intenção de analisar a eficácia de treinamentos de atenção plena para controlar a ansiedade dos jovens que passam por problemas. A conclusão é que os serviços fornecidos nas escolas, que tentam explorar diferentes formas de tornar os jovens mais resilientes, não estão funcionando como deveriam. As escolas estariam em um beco sem saída e os pesquisadores sugerem que as autoridades precisam começar urgentemente a procurar opções mais eficazes para melhorar a saúde mental dos alunos, já que a adolescência é um momento crucial do desenvolvimento do ser humano, um período em que o cérebro passa por mudanças importantes e fundamentais que podem definir a trajetória de vida das pessoas. Os estudiosos alertam ainda que as escolas são os lugares onde os jovens passam a maior parte do tempo de vida, e esses são os locais ideais para fornecer programas capazes de entender e gerenciar sentimentos e comportamentos, para lidar melhor com o estresse e promover uma boa saúde mental. Quando a gente entende, né, que a gente tem tido aí uma educação com menos valores, pais mais perdidos, mais ausentes, né, com uma educação mais imediatista, com muito pouco frustração, né? Então a gente entende que esses adolescentes, eles só são fruto de tudo isso que a gente vem fazendo já há algum tempo. Então eles estão mesmo muito vazios, muito perdidos, sem perspectiva de futuro, e que isso gera uma ansiedade muito grande, né? Além do fato deles não conseguirem saber mesmo lidar com essas frustrações ou com os nãos que a vida existe, né? Que a vida exige de cada um de nós. Mas, infelizmente, né, a gente chegou nessa ponta desse iceberg. Eu acredito aí que não só as escolas precisam começar a pensar, mas muito nós, pais, né, e para as gerações futuras, a gente entender o que mais que está faltando, o quanto que a gente precisa estar próximo, o quanto a gente precisa aí entender, ver quais são os valores que vão ser passados, como a nossa presença vai fazer a diferença na vida desses adolescentes. E olha, ainda falando de jovens, você já notou que poucos estão interessados em sair de casa, comer fora? Olha, uma tendência que começou na pandemia e que agora permaneceu. Uma pesquisa apontou que essa geração chamada Z, que vai dos 18 anos aos 24, prefere pedir comida em casa do que sair. Eles gostam de ficar no sofá, comendo e vendo televisão.
A pesquisa é do grupo NPD. Os dados apontaram que só no último ano, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, os jovens fizeram 218 pedidos de comida em restaurantes ou lanchonetes. Quando a geração X tinha essa idade, em 2002, eles frequentavam restaurantes numa média de 280 vezes por ano e quase não pediam comida por telefone ou por internet. O mesmo acontecia com os millennials. Esses jovens saíam de casa com frequência e iam às lanchonetes, bares e restaurantes cerca de 240 vezes ao longo de um ano. O estudo indicou que a pandemia, as restrições e o trabalho em casa, o chamado home office, impulsionaram esse comportamento e forçaram a geração Z a aprender a cozinhar também. Como resultado, os jovens ficaram menos interessados em sair de casa. Pesa-se a isso também a inflação, gasolina cara e a crise econômica no país. Agora os restaurantes estão sendo obrigados a se reinventar. Depois da pandemia, baixo consumo, falta de mão de obra, eles têm que lidar com a falta de clientes. Muitos estão buscando alternativas inteligentes e atraentes para fisgar os jovens de volta. Mas especialistas dizem que essa tendência veio para ficar. Tem dias que a gente prefere sair um pouco, até para, conversar, dar uma espairecida. E tem outros dias que não, que a gente prefere ficar em casa mesmo e pedir a comida por conta da comodidade, para ter uma tranquilidade, ficar em casa às vezes mais cômodo e comer em casa. No próximo bloco, a gente conta a história de um juiz norte-americano que foi passar férias no Brasil e acabou sequestrado. A polícia prendeu os suspeitos do crime. E a gente fala também de esporte. Amanhã começa aqui nos Estados Unidos o Mundial de Atletismo. Saiba quem são os atletas brasileiros que são promessa de medalha no campeonato deste ano. A gente volta já já. E a polícia brasileira prendeu um grupo criminoso suspeito de participar do sequestro de um juiz norte-americano. O caso aconteceu no começo do mês, no Rio de Janeiro, onde o magistrado passava férias. Depois de seguir algumas pistas, a polícia carioca estourou o cativeiro e liberou o juiz americano, que estava sendo mantido refém. Os sequestradores exigiam R$200 mil para libertar o homem. A vítima, que não teve a identidade revelada, contou à polícia que passa férias no Brasil há mais de 20 anos, mas que nunca tinha sido vítima de qualquer crime. Ainda segundo a polícia, o sequestro foi orquestrado por uma milícia da zona oeste da cidade. O líder do grupo foi preso, junto com outros 2 homens. A polícia também prendeu 2 garotas de programa que teriam dado início à ação do sequestro ao se encontrarem com o juiz norte-americano em um flat de Copacabana. Essas 2 mulheres já teriam se encontrado com um americano em outra ida dele ao Brasil. O grupo que elaborou e executou o sequestro vai ser indiciado por sequestro, roubo e extorsão. E olha, mudando de assunto, com o fim das restrições da pandemia e com muita gente vacinada, cada vez mais as empresas estão impondo a volta ao trabalho de forma presencial e acabando com o chamado home office. O problema é que os funcionários não querem abrir mão de trabalhar em casa. Uma pesquisa apontou que 56% das pessoas defendem um esquema híbrido. 2 dias em casa e 3 no trabalho, no escritório. Muitos falam até aí em pedir demissão se não forem atendidos. Se as empresas e o comércio já estavam enfrentando crise de mão de obra, a situação pode piorar com os mandatos das empresas exigindo que os funcionários voltem ao trabalho de forma presencial. A pandemia provou que trabalhar em casa não prejudica a produtividade nem o rendimento da companhia. Mesmo assim, neste mês, alguns empregadores começaram a exigir o fim do home office com ordens mandatórias. Mas essa obrigação pode ter resultado inverso e provocar mais crise no mercado de trabalho. Uma pesquisa apontou que 56% dos funcionários defendem o trabalho híbrido, 3 dias por semana no escritório
e pelo menos 2 dias remoto em casa. Muitas pessoas afirmaram que estariam dispostas a pedir demissão se não fossem atendidas. O Instituto Gallup afirmou que as pessoas querem encontrar empregos que se adaptem à nova realidade trabalhista. Especialistas dizem que talvez seja a hora das empresas repensarem os formatos de trabalho e se modernizarem se não quiserem ter problema com falta de funcionário. Na minha opinião, o home office hoje é o mundo moderno de hoje, né? Eu não vejo uma necessidade que a empresa tem que ter o funcionário de volta ao seu escritório. A gente tem que se adaptar, né, à modernidade. E agora uma notícia de esporte. Amanhã, sexta-feira, começa aqui nos Estados Unidos o Mundial de Atletismo. É a primeira vez que a competição acontece no território norte-americano. E o Brasil vem com tudo. A seleção já está no Oregon, onde acontece esse Mundial. Ao todo, são 58 atletas brasileiros. A competição acontece com 1 ano de atraso por causa da pandemia. O Mundial de Atletismo é o maior entre todas as modalidades esportivas, ficando abaixo só mesmo dos Jogos Olímpicos em termos de participantes. Neste ano estarão em Oregon, aqui nos Estados Unidos, mais de 2.000 atletas de 200 países. Todos em busca dessas medalhas que tiveram um design inovador. De um lado, a inspiração foi o interior das árvores, completa com 7 anéis para representar as 7 regiões do Oregon. Do outro lado, tem a presença de algumas das paisagens do estado, variando de acordo com as medalhas de ouro, prata e bronze. As competições começam amanhã e vão até o dia 24. Todas as provas de pista serão no emblemático estado Hilliard Field, em Eugene, no Oregon. Desde 1983, o Brasil já conquistou 13 medalhas em mundiais de atletismo, sendo 1 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Na delegação 2022, entre os 58 atletas, 23 são mulheres e 35 homens. A expectativa para este ano é de que Alisson dos Santos conquiste a 2ª medalha de ouro para o Brasil nos 400 metros com barreiras. Na vara, o destaque é Thiago Braz. O Brasil ainda tem Darlan Romani no peso e Caio Bonfim na marcha. Entre as mulheres, a torcida é grande para Ana Caroline Silva no peso, Chayene Pereira nos 400 metros com barreira e Jusilene Lima no dardo. Então, a partir de amanhã, é dedos cruzados e muita torcida para os atletas brasileiros em solo norte-americano. É isso aí, todo mundo na torcida. E quando o Brasil ganhar medalha, a gente vai trazer a notícia aqui. Eu ia falar em caso de medalha, não. Em caso não, vai ter medalha do Brasil e a gente vai dar notícia. Não, a gente já tá aqui, ó, na torcida. Eu e você vamos ficar na torcida, vai ter medalha e a gente vai trazer com certeza as informações para vocês, né, Evelyn? É isso, tá aqui nos Estados Unidos, mas não adianta, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. E olha, no próximo bloco tem reportagem sobre as chuvas fortes no estado da Virgínia, que provocaram inundações e deslizamentos. O governo procura por mais de 40 pessoas desaparecidas. A gente também te mostra o ranking da revista Time com os 50 melhores lugares do mundo para se conhecer neste ano. Se você está planejando férias, fica com a gente que já já nós te mostramos esse resultado. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Já estamos de volta e para fazer uma perguntinha. Você ainda pensa em viajar neste verão, mas não escolheu o destino? Não sabe para onde ir? Bom, fica tranquilo que a gente chegou para te ajudar. É porque a revista Time publicou a lista dos 50 lugares do mundo para se viajar nessas férias. Dá só uma olhada. Se você estiver nos Estados Unidos, a revista Time indica que os melhores lugares para passar férias são Portland, no Oregon, e São Francisco, na Califórnia. Miami, na Flórida, e Park City, em Utah, também estão entre os destaques.
Mas se você pensa em usar o passaporte e ir para mais longe, a sugestão é conhecer o Canadá, a cidade de Toronto. Na Colômbia Britânica, o destaque é para a pequena cidade de Tofino. Mais ao norte, na Groenlândia, a dica é Disko Bay, o Grand Cânion do Polar Ártico. Na Europa, as indicações ficam por conta dos bucólicos condados como Devon, na Grã-Bretanha, e Portree, na Escócia, além da Ilha da Madeira, em Portugal. Destaque também para Marsella, na França, Copenhague, Dinamarca e Valência, na Espanha. Na América do Sul, os melhores lugares indicados pela revista são a cidade de Salta e Vila El Chatén, no Parque dos Glaciares, na Argentina. No Chile, destaque para a Ilha de Páscoa e no Equador, as Ilhas de Galápagos. E as agitadas metrópoles de Bogotá, na Colômbia, e São Paulo, no Brasil, também são citadas na lista. Eu vim pela primeira vez hoje, nós somos de Hartford, Connecticut, e viemos para conferir aquilo que meus amigos já tiveram cá e me disseram que Miami é um excelente lugar para se tirar férias. E assim nós vamos ver se isso é verdade mesmo. E eu vim acreditando que seja verdade. E espero que encontramos aqui excelentes praias e lugar acolhedor. Arrasou, já escolheu um destino que está na lista da Time, que é Miami, que ele aproveite bastante, porque inclusive Miami é um dos destinos favoritos dos brasileiros, né, Ruth? Sim, principalmente para quem gosta de praia, né, Evelyn? Agora, para quem gosta de agito, de cidade, você viu que na lista tem aí São Paulo, no Brasil. É claro, né, vamos defender também a minha cidade, vale a pena também, mas claro, Miami, parabéns, tá de parabéns mesmo, porque aqui tem umas praias lindas mesmo. Exatamente, lista grande, dá para fazer uma listinha de uma viagem por férias, né? Não, 50 cidades, imagina. Eu ia falar isso, 50 cidades no mundo inteiro, dá para viajar e bem, porque a indicação são lugares maravilhosos mesmo. Bom, então para esse brasileiro que acabou de chegar, vamos para nossa previsão do tempo, para ele ver de repente como é que vai ficar o clima na Flórida, para ele passear e conhecer melhor. A gente começa no nosso mapa lá em Boston, na região leste, com bastante temporal e mínima de 63. Já em Orlando, também temporal, mínima de 72. E em Miami, sol forte, máxima de 91. No Texas, Houston com 92 de máxima e Dallas com 101, mínima de 79. Em Seattle, em Washington, bastante sol, igual ontem, surpreendendo bastante, 2 dias seguidos de tempo bom, máxima de 79. Na Califórnia, sol em Los Angeles, tempo encoberto entre nuvens, com máxima de 70 em São Francisco, e em Las Vegas, mínima de 82 e máxima de 109, a maior máxima aí do nosso telão desse dia, né, Ruth? Que nem você falou ontem, precisa de água, né? Porque há 2 dias seguidos que já tá nesse nível aí de 3 dígitos, bastante calor. Exatamente, tem que se cuidar. Bom, e agora a gente segue falando sobre tempo, pessoal, porque o estado da Virgínia está sofrendo com fortes e perigosas chuvas. As autoridades da região tentam encontrar mais de 40 pessoas que permanecem desaparecidas por causa das inundações que tomaram conta de uma área rural do estado. As imagens são desoladoras. Casas foram completamente destruídas e estradas e pontes danificadas. Todo o condado de Buchanan, na região oeste da Virgínia, foi encharcada com mais de 15 centímetros de água em apenas algumas horas nesta quarta-feira. De ontem para hoje, rios subiram, encostas deslizaram e a situação se agravou. Hoje, socorristas trabalham para tentar encontrar mais de 40 pessoas que estão desaparecidas. Foi horrível, eu pensei que íamos todos nos afogar, diz essa moradora. Para ajudar na resposta à tragédia, o governador da Virgínia declarou estado de emergência. Os estados de West Virginia e Kentucky também são afetados pelo mau tempo. Bom, que a situação nessas regiões melhore logo, né, Ruth? Estamos na torcida, com certeza. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. Eu agradeço a companhia de vocês e a gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, gente.